Olá, meus queridos, minhas queridas. Chegamos à 15ª aula do curso Vida é Relacionamento. Nossa, que jornada que foi! E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que muita coisa se transformou na sua vida. O autoconhecimento e os relacionamentos passaram a fazer parte da mesma coisa. Conhecer-se, conhecer o outro e se unir ao outro. E nessa 15ª aula, a gente fecha tudo que a gente viu na ideia e na criação do que é esse novo casamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o casamento através das eras, o medo desse poder que é poder realmente criar uma corrente unificada com uma pessoa do sexo oposto, esse caminho rumo ao êxtase místico. Então, percebe que a aula começa falando um pouco do passado, mas ela vai para essa nossa possibilidade real de se unir a uma outra pessoa. Isso é um êxtase. E aí a gente está falando desse momento que a gente está vivendo, onde esse salto na consciência coletiva ele está acontecendo. A gente está falando de relacionamento nessa pegada porque o mundo está com abertura, nós evoluímos a ponto de ter esse salto na consciência coletiva. E a gente vai falar nessa parte da aula como isso também está nos direcionando a amadurecer, a crescer nos relacionamentos. Depois vamos falar da meta final, onde que a gente pode chegar, e como isso tudo se manifesta num novo casamento. Um casamento onde há fusão e transparência. Não importa nem tanto o título do casamento, mas importa o tipo de relação que a gente cria entre um homem e uma mulher. Uma relação que nem sempre é perfeita, mas que tudo que acontece é tratado como uma forma de se unir ainda mais e com uma total transparência. Então, bem-vindos e bem-vindas a essa 15ª aula. E vamos em frente. Como a gente nunca pode deixar de lembrar, todos esses textos, o conteúdo teórico vem do livro Criando União, e a estrutura das aulas tem sempre uma meditação e um exercício. É muito importante que vocês façam o exercício e façam a meditação, porque são esses exercícios que vão consolidar dentro de você esse conteúdo que a gente está passando. Esse material é todo do Pathwork, então, se você quiser mais informações sobre o Pathwork, tem aí no site. Mas vamos começar essa aula. Então, começando com o primeiro texto. Num passado não muito distante, o casamento atendia a várias finalidades, das quais as menos importantes eram compartilhar, amar ou ter reciprocidade em todos os planos da personalidade. O casamento devia ser um contrato financeiro e social para satisfazer outras funções da personalidade e motivações inferiores. As vantagens financeiras e sociais eram primordiais. Bom, gente, então primeiro alerta que a gente tem que ter dentro da gente, saber em nós, é que o casamento como instituição, ele existe há muito tempo. E por muito, muito, muito e muito tempo, o amor, não estava aí a troca, a reciprocidade, a igualdade, não era critério. E você vai falar, isso é lá no século retrasado? Não, século passado. E se bobear, muitas famílias e muita gente se casou há pouco tempo, né? Sei lá, talvez 50 anos atrás, gente que está viva ainda, se casou por motivações onde não tinha essa prioridade do amor, da reciprocidade, né? Então, isso marca a gente. Muita gente que está fazendo o curso teve pais que podem ter se casado desse jeito. Então, isso está marcado na nossa história. E mesmo que não sejam seus pais, talvez seus avós ou bisavós tenham vivido isso. Então, está marcado na história da sua família, da minha família, de todo mundo. Os homens se consideravam superiores às mulheres. Desposar uma mulher significava nada mais do que adquirir uma escrava que obedecia ao dono da casa e o cercava de todo conforto e comodidades.
Então, para o homem, nesse casamento através das eras, ele se achava superior, ele tinha uma escrava, uma serviçal, inclusive sexualmente. E essa era a postura, e a gente até viu um pouco disso na última aula. Então, essa era a história. Por outro lado, em troca desses serviços, que incluíam ser objeto da luxúria, em grande parte impessoal do homem, a mulher recebia segurança material. Sua única responsabilidade era ser um objeto adequado ao seu senhor. Como a mulher não era considerada uma igual, moralmente, ela era muito pouco responsável. E aí é muito importante a gente notar que a mulher também, nesse casamento através das eras, assumiu um papel submisso. Ela se submetia a essa falsa superioridade, mas se submetia para ter segurança financeira, estabilidade social e pouca responsabilidade social. Isso, talvez, para alguém que escute hoje, fala, não pode ser, mas pensa bem através das eras. Que benefício? Por que a mulher escolheu se submeter, então? Porque o homem era muito forte e agredia? Talvez alguns homens sim, mas existia um benefício. Existia um benefício que a mulher assumiu de poder ter essa segurança. E ele fala, tá bom, eu deixo ser, eu vou ser essa serviçal e vou, por outro lado, ter um ganho. Claro que tanto no homem esse negócio de se achar superior, quanto na mulher esse negócio de ser submissa para ter conforto, em boa parte, em grande parte era inconsciente. Né? A gente está fazendo um trabalho aqui que vai trazendo consciência para isso. Então não é para punir nem culpar ninguém lá do passado, não. Mas saber que isso existiu e saber que isso está ainda no nosso inconsciente. Essa situação toda, né, isso não era apenas consequência da distorção e negatividade do homem. As mulheres recusavam a responsabilidade por si mesmas em todos os níveis. Então, na última vez a gente falou bastante nisso, quando falou do novo homem e nova mulher, mas aqui vem sendo reforçado para o momento do casamento. Para que ninguém saia daí falando que tal sexo é melhor, tal sexo é pior, tal sexo é mais evoluído, menos evoluído. Isso não existe. Existe um equilíbrio tanto na distorção quanto na harmonia. Vamos lá. Então, apesar dessa história de como era o casamento, existe um outro fator que é muito importante a gente ressaltar, que já começa a falar do nosso futuro, que é o seguinte, o medo do poder da corrente unificada. Os dois sexos tinham medo, e ainda têm, das poderosas energias espirituais envolvidas na força do amor, de Eros e da sexualidade entre homem e mulher. Ou seja, esse encontro sexual completo, onde tem Eros, tem amor e tem sexo, é poderosíssimo. É uma coisa assim, você sai do chão, sai da terra, você se conecta com um espaço divino. Assim. E isso dá medo. Né? A gente já falou um pouco disso em outras aulas, mas aqui está reforçando de que tanto homens quanto mulheres têm medo dessa união, dessa fusão. A alma não purificada não consegue suportar essa corrente de poder. Na medida em que a substância da alma impura fermenta na personalidade, a corrente de poder precisa ser negada, reprimida, cindida. A sexualidade que se manifesta sem amor, compromisso e respeito é exatamente essa corrente negada e cindida. Olha que interessante como a gente une o autoconhecimento nisso. Criar isso pra gente, quando a gente começa a criar uma relação com alguém que tem a chance de chegar nesse potencial, dá medo. E as nossas imperfeições, quais são as nossas imperfeições? O nosso orgulho, o nosso medo, a nossa obstinação, o nosso, como chama? As nossas culpas, a nossa incapacidade de estar presente, ou seja, todos esses nossos defeitos, as nossas falhas emocionais, impedem que a gente sustente esse fluxo tão grande de poder e de energia. Então, o que a gente faz? A gente bloqueia e vai bloqueando e bloqueando e bloqueando. Então, cria justamente essas distorções
de eu, homem, sou mais poderoso, sou superior que a mulher, ou a mulher cai para uma submissão, para reprimir todo esse poder possível num encontro sexual que una amor, eros e sexo. Então, a gente chega na causa raiz, talvez uma das causas, né, de ter tanta dificuldade de realmente se entregar para uma relação sexual completa, porque demanda trabalho, demanda ir fazendo esse processo de autoconhecimento passo a passo. Você que chegou aqui na 15ª aula, percebe quanto mudou ao longo das aulas a sua relação com o seu corpo, a sua relação sexual, como é que isso se transformou ao longo dessas aulas. O que você está fazendo? Você está descamando a parte ainda não purificada, e à medida que você faz isso, mais desse seu poder pode surgir, pode acontecer, pode se manifestar. Outro erro humano é acreditar que pessoas casadas e fiéis estão necessariamente além do estágio da sexualidade dividida. Isso é importante, porque quando a gente fala da união de um homem e de uma mulher, logo vem, então quem casou já chegou aí, né? Não é verdade, porque muitas vezes os casamentos se fizeram em bases que mantêm as negatividades, nos mantém. Talvez a gente casou num momento um pouco mais imaturo, mas a gente está mantendo essa zona de conforto. Então a gente mantém sim as nossas negatividades. E não é assim só porque casou que tudo bem. Pelo contrário, quem sabe que chegou até aí, quem realmente foi, né, liberando essas negatividades, sabe o que fez e pode estar casado, pode estar sozinho, mas sabe o potencial que tem para essa união de um encontro, uma fusão entre um homem e uma mulher. No homem, às vezes, o medo inconsciente da corrente de poder é tão forte que a cisão é total. E o homem se vê incapacitado de ter desejo sexual pela mulher amada. Olha que informação importante para quem não consegue se relacionar e falar assim, eu amo aquela pessoa, eu amo. Eu tenho certeza que dentro de mim há um amor que é fora de série. Mas eu não consigo ter tesão por essa pessoa. Então, se não for um problema físico, de uma impotência, que talvez ou tenha outras causas, neste caso, pode ser um tremendo medo de realmente realizar esse amor. Porque imagina transar e sentir esse eros todo por uma pessoa que você sente um amor assim brutal. Dá medo, é grande. Então, pode ser isso que bloqueia esse contato para o homem. Na mulher, a negação da corrente unificada de poder muitas vezes se manifesta pela total negação da realidade sexual do seu corpo. Sempre que a sexualidade se manifesta, ela é acompanhada de culpa e vergonha. Então, a forma da mulher, às vezes, se retrair, fala assim, não vou me entregar para esse cara, mas de jeito nenhum. Até amo, mas se há uma retração, muitas vezes isso se manifesta. Meu corpo não está legal, eu sinto culpa de ter desejo sexual, e isso tudo vai bloqueando. Então, mesmo que um casal se ame profundamente, essas dificuldades vão sendo colocadas no meio pela própria pessoa, porque ela está morrendo de medo dessa corrente unificada. Então, vamos fazer um exercício para tentar trazer isso um pouco mais para o seu dia a dia. Olha só o que a gente vai fazer hoje. Então, você vai fazer um desenho de você transando com uma pessoa do sexo oposto. Você vai desenhar só os corpos, tá? E o pênis deve estar ereto o pênis do homem dentro da mulher. Então, desenha mesmo, coloca os dois corpos e o pênis dentro da mulher. Você não precisa fazer um desenho perfeito, mas tem algumas características que são importantes. Então, os dois têm que ter perna, pé, quadril, tronco, cabeça e braços. Então, você tem um corpo inteiro de um e de outro.
Os dois devem ter a mesma altura. Por quê? Porque a gente está falando de uma união de uma estatura, de uma mesma estatura emocional, tá? Então, neste desenho, você e a outra pessoa têm a mesma altura, porque a gente está criando aqui uma relação sexual entre iguais. Os olhos devem estar voltados um para o outro, na mesma altura. Os peitos, os corações devem estar unidos. E o pênis deve chegar até uma altura de aproximadamente 3 dedos abaixo do umbigo da mulher, por dentro, claro. Né? Então, só para você ter bem essa imagem do que você vai desenhar. Tá? Então, toma um tempo para fazer esse desenho, deixa as instruções aqui e faça um desenho até você falar, pronto, tem um homem, tem eu, uma pessoa do sexo oposto, e existe o pênis, a gente está na mesma altura, se olhando, conectado, e isso está acontecendo. Então, você, quando tiver esse desenho pronto, você continua. Mas, por enquanto, pausa. Muito bem. Seu desenho está pronto. Você já olhou um pouco para ele. Agora, vamos em frente. Você vai agora pegar e olhar para essa imagem com um certo tempo. Toma um tempo. O que te chama mais atenção? Deixa o seu olhar navegar um pouco sobre esse desenho. Agora você vai tomar consciência de que é você nesse desenho. Você desenhou você mesmo ou você mesmo. O que você sente? Anota o que você está sentindo. Vai fazer uma pausa para você anotar antes de ir. Pausa. Anotou os seus sentimentos? Agora olha só. Agora você vai desenhar a ejaculação do homem e levar a sua atenção para a ponta do pênis dentro da mulher. Olha. Respira. Percebe a força que isso tem. Vai vendo o que você sente. Percebe que talvez tenham sentimentos agradáveis e sentimentos desagradáveis. Talvez você não queira sentir os agradáveis, você vire o olhar, mas volta. Só percebe o que você está sentindo. Ah, sinto vontade de sair daqui. Ou eu quero grudar nesse papel. O que quer que você sinta. Vai olhando. Toma um tempo para sentir e anotar os sentimentos agradáveis e os desagradáveis. Pausa. Bom, seguimos em frente. Mantenha esses sentimentos aí presentes. Percebe como foi para você. Vamos lá. Então, o que a gente está fazendo agora é começar a caminhar rumo ao êxtase místico. O êxtase místico é simplesmente a liberação da corrente de poder espiritual, na qual Deus é sentido como uma realidade viva e física. Ou seja, essa união, né? A gente se sente unido com Deus. E para chegar aí, o primeiro passo é perceber que a gente tem medo disso. Então, eu não sei como foi o exercício para vocês, mas às vezes o medo vem disfarçado de outros sentimentos desagradáveis. Então, o primeiro passo é você olhar para a tabelinha dos sentimentos desagradáveis e dar uma percebida que fala, nossa, realmente um negócio que parece tão bom, você
sente também umas coisas agradáveis, assim, eu quero e não quero ao mesmo tempo. E às vezes, se você ficou sem muito difícil que você não tenha tido nada nos sentimentos desagradáveis. Um desviar de olhar, uma incapacidade de ficar naquilo, ou talvez uma ansiedade por aquilo. Ansiedade também é um sentimento desagradável. Então, percebe. E aí, o primeiro passo é perceber que mesmo numa coisa tão desejada no fundo da nossa alma, que é a união do masculino e feminino, em nós a gente sente medo. Isso também pode acontecer em termos ideais através da fusão de um homem e de uma mulher suficientemente livres do medo, que sigam juntos o caminho da autopurificação. Então, essa união, né, onde a gente sente Deus como uma realidade viva e física, pode acontecer, e é o caminho que a gente está fazendo nesse curso, para que um homem e uma mulher se trabalhem na linha do autoconhecimento, vão se purificando para que os dois tenham essa permissão de sustentar tanta energia positiva. A atitude adequada em relação ao medo da corrente de poder total é a aceitação. É preciso um treinamento delicado para que a pessoa, aos poucos, possa aclimatar-se a essa força de alta potência e suportá-la confortavelmente. Então, o primeiro passo é a aceitação de que esse medo existe. Mas é necessário um treinamento específico. Você tem que ir fazendo esse trabalho de purificação por um bom tempo. Então, depois no final aqui eu vou dar uma novidade. Mas pode ter certeza que o caminho que você fez nesse curso já é parte disso. Já é parte de um anseio da sua alma de se unir e ter a permissão para sentir esse êxtase místico. Você tem esse direito, você nasceu capacitado e capacitada para isso. Mas é preciso um passo a passo. Bom, em vez de admitir o medo de amar a um igual, o homem precisava rebaixar a mulher. Em vez de admitir o medo de amar a um igual e sentir o prazer da sexualidade, a mulher afastou o homem, fazendo dele um inimigo. Olha só como ele retoma um pouco esse tema, mas é importante, assim, a gente tem tanto medo dessa corrente unificada que não é só um orgasmo. O orgasmo é parte disso, mas é realmente, depois de um longo trabalho de autoconhecimento, você se unir sem medo do sexo oposto. Voltando lá a uma das nossas primeiras aulas, né? A gente poder deixar isso para trás mesmo e fazer essa união. Mas a gente não tinha esse autoconhecimento, não tinha esse conhecimento todo aqui que a gente está passando no curso, então a gente não tinha como admitir esse medo. E aí a gente foi usando as defesas que a gente falou. Bom, ambos os sexos negaram o medo, que poderia ser chamado de uma culpa primária, uma culpa comum a todas as pessoas. Então, como é tão inconsciente, ou seja, talvez você nunca tinha ouvido falar disso dessa forma, mas aqui está muito claro. Um lugar que é muito inconsciente nosso, aonde a gente sente, né, esse medo. Mas negar esse medo é uma culpa primária, porque é uma verdade, e você está negando uma verdade de dentro de você. Isso bloqueia qualquer próximo passo. Ao mesmo tempo, né, como é que nós estamos hoje? A gente está num momento de um grande salto na consciência coletiva. O que quer dizer isso? Bem recentemente, a consciência deu um grande salto. O movimento de libertação das mulheres, o movimento de libertação social e uma atitude muito diferente com relação ao casamento são sinais claros de uma nova consciência que aflora. Então, a gente está realmente, ou seja, nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, né? Muita coisa mudou, muita. E as mulheres estão mais empoderadas, e os homens também estão tendo a possibilidade de cuidar dos filhos, ou seja, tem muita coisa mudando, e isso significa uma nova relação com a instituição do casamento. Vocês podem ver quantas formas novas surgiram, e esses velhos padrões aí estão caindo por terra. Agora, o que acontece com esses movimentos evolutivos, né? A gente estava num extremo, também causa movimentos no outro extremo.
Olha só. Nos movimentos evolutivos, o pêndulo tende a oscilar de um extremo a outro. Por exemplo, a liberdade sexual dos nossos dias é uma reação à repressão dos tempos antigos. Até certo ponto, esta fase é necessária, enquanto não se completar a sabedoria da nova consciência, enquanto o compromisso com o parceiro passar a ser considerado como uma experiência mais livre, mais liberada e infinitamente mais desejável do que a troca indiscriminada de parceiros. Então, aqui ele traz um alerta, uma informação, vamos dizer assim, para dizer assim, olha, talvez depois de tanta repressão, seja necessário um período onde você realmente tenha uma expansão nas suas relações sexuais, na quantidade de parceiros. Isso talvez seja necessário. O que ele está dizendo aqui é que quando você faz isso de uma forma muito indiscriminada, se você sai com qualquer um, isso é um outro pêndulo. Em vez de, sei lá, você podia só ficar com aquela pessoa que você é casado e não podia nada, de repente você fica com qualquer um, você não quer saber quem é, etc. E isso vai gerar, o que a gente já viu em outras aulas, uma culpa real, porque é um ato sem amor, né? É um ato sexual sem amor. Então, com o tempo, o que ele vai dizer é que você vai perceber isso, ou então fazendo o curso, você já vai começar a ter um alerta para essa questão, no seguinte sentido, peraí, tudo bem, eu não preciso mais me reprimir, mas com quem que eu vou de fato me relacionar? Talvez seja com uma pessoa só, mas isso vai ser uma escolha. E talvez você vá, no intuito da expansão do seu próprio amor próprio, né, do seu próprio sentimento de amor, na busca por amor, conscientemente perceber que tem mais de uma pessoa que você quer, ama e deseja se relacionar, sexualmente inclusive, de uma forma de expansão do amor. É uma área um pouco difícil, assim, um pouco que precisa de muita atenção, porque a pessoa tem que estar muito conectada com o próprio sentimento. Porque se houver uma certeza de que aquilo é amor, né, é uma coisa que você veio se trabalhando, muito provavelmente, mesmo esse outro, você não vai ter vergonha de dizer isso para aquela outra pessoa que você ama, e vai ficar muito claro na energia que existe uma energia de amor. E o que vocês vão criar a partir daí, cada um vai criar esse lugar. Mas o principal, eu acho que a principal palavra aqui que diferencia a promiscuidade com a existência de até de um parceiro ou mais parceiros é que não seja uma troca indiscriminada. Que você se trabalhe, se olhe para saber o que de fato você está querendo, precisando e se essa atitude vem de um lugar de expansão do amor. Esse é um tema que a gente ainda pode explorar muito, essa questão da monogamia e liberação sexual, como a gente amadurece emocionalmente, e eventualmente vem a escolher a monogamia por escolha, mas é um debate longo, assim, um debate para você que está na 15ª aula, já dá para falar desse lugar mais inteiro. Porque se você juntar com o conteúdo das outras aulas, você sabe do que eu estou falando. Se cair num lugar muito assim, oba, então pode ficar com todo mundo, você está num lugar ainda da criança interna. Então tem esse lugar tenha esse lugar bem definido dentro de você sobre os sentimentos que estão vindo à tona com esse tema. Bom, seguindo. Os velhos costumes precisam urgentemente de profundas mudanças. É preciso que apareça uma nova expressão sexual e a aceitação alegre do impulso sexual. Ao mesmo tempo, cada homem e cada mulher precisam entender a enorme importância do todo formado por amor, eros e sexo, afeto e respeito, ternura e paixão, confiança e parceria, compartilhamento e ajuda mútua. Imagina você ter uma relação assim, né? Aonde cada um sabe a importância do que está se criando ali. Só isso, quando você chega nesse lugar, fica óbvio e claro que não dá para ser com 10 pessoas. Não dá, porque a construção disso é uma construção que demanda muito trabalho.
Então, a tendência é que na hora que você encontrar alguém nessa pegada e que você sinta isso tudo, cada vez mais você vai se entregar a esta construção. Mas não é regra. Cada um tem seu caminho. Mas perceba o que eu estou querendo dizer, ou seja, essa união de amor, eros e sexo é a meta. E o como você vai chegar nela é que você vai construir junto com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, qual é a meta final? É preciso conhecer o estado final no qual vocês podem e devem ingressar, pois este é o seu destino. Mas existe uma diferença sutil, porém marcante, entre acompanhar organicamente esse modelo e tentar forçar a ser o que vocês ainda não são. Aqui ele bota o nosso pé no chão para dizer assim, olha, estou te dizendo que é possível, tá? Coisa que talvez nunca te disseram nesse grau de tamanho prazer e tamanho poder, dizendo que isso é possível. Agora, só porque você sabe que é possível, fala assim, opa, então beleza, já faz uma listinha, vou fazer, amanhã começo a estar nesse estado. Não acontece assim. É algo que você que viveu essas 15 aulas está vendo como passo a passo, aula a aula, a gente vai crescendo nessa capacidade. O estado de integridade deve ser trazido suavemente à consciência. Jamais deve se transformar num açoite. Então, olha só, né? Assim, como ele traz uma palavra forte, porque talvez nesse anseio, o que a gente cria? Um chicote. Eu não sou assim ainda. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Então, para tentar forçar o cavalo aí a andar mais rápido. Não acontece assim. Passo a passo, um a um. Então, você pode... Como foi esse curso? Assim? Aula a aula, você foi vendo como as coisas foram entrando em você. Mas olha só. Antes do casamento começar a ser questionado como uma instituição válida, ele já havia começado a mudar. As pessoas começaram a escolher seus parceiros com liberdade, em geral motivadas pelo amor. Isso também levou a erros. As pessoas eram jovens e maturas demais para formar uma união realmente significativa. Não é surpresa que casamentos assim não sobrevivessem, mas este passo era necessário para a maturidade. E aqui vem um alerta importante para as pessoas que são casadas, eu atendo casais também, e existe sempre uma dúvida. Será que eu me casei cedo demais? Será que eu era muito imaturo e realmente não amava essa pessoa? Essa é uma pergunta difícil. Por quê? O que acontece quando vem um casal? Talvez exista um amor ali que está bloqueado e bloqueado e bloqueado. E, por outro lado, já é um casal. Então, se você desbloqueia e amadurece essas pessoas, é possível que esse mesmo casal se reconecte no amor e amadureça junto. Porque é verdade que talvez tenham se casado num momento de maturidade. Mas, com ajuda, é possível ir amadurecendo e já é um casal formado. Então, você tem essa vantagem. Por outro lado, pode ser que, na verdade, o casamento lá no começo não teve base no amor. E isso fica claro em um determinado momento. E se isso vier à tona, vai acontecer uma separação. Tá? Porque não existia amor na base. Existiam outras necessidades, mas na base não existia o amor. Encontros sexuais acidentais não devem ser encarados como estágio final da liberação sexual. Eles são, no máximo, uma fase muito temporária e limitada. Mas ainda é preciso avançar muito para darem a si mesmos o que realmente precisam, o que realmente querem e devem ter. Olha como ele traz esse alerta de novo. Assim, fala assim, então agora eu posso me unir, e a gente cria essa união na mente, falando assim, já estou pronto. Não é verdade. O fato de você estar criando para você muitas uniões, uma liberação sexual, não quer dizer que você esteja nessa corrente unificada. Pode ser que depende muito como você está vivendo isso. Se você está vivendo isso, se percebendo, né, criando isso com uma alegria pela sexualidade, nossa,
eu tenho isso em mim e me uno a outra pessoa, isso não gera conflito, isso gera crescimento. Então, é neste trabalho que a gente vai limpando esse passo a passo. Tá? Mas não é de uma hora para outra. Se você acha que chegou lá de uma hora para outra, pode ter certeza que você está enganado. Bom, e aí a gente chega, né, nessa possibilidade de um novo casamento. Né? Criar realmente, tendo passado por esses passos, chegar nesse novo casamento. E o que é esse novo casamento? O novo casamento é um núcleo de força no qual os parceiros fortalecem um ao outro e as outras pessoas na tarefa comum por uma causa maior. Então, a existência de um casal assim, ele gera um movimento onde esse casal ajuda um ao outro e também ajuda quem está ao redor desse casal. O novo casamento é totalmente aberto e transparente. Não há segredos de nenhum tipo. Esse tipo de abertura e transparência precisa ser aprendido. Então, é o caminho. É esse caminho que a gente está fazendo com essas aulas. Porque, passo a passo, a gente vai criar esse casamento possível para nós. E quando fala que é totalmente aberto e transparente, quer dizer o quê? Que mesmo os sentimentos onde talvez haja um interesse por outra pessoa, um sentimento real de amor por outra pessoa, pode ser trazido para que aquele casal trabalhe. Para que aquele casal fale assim, opa, como é que isso surgiu? Isso é bom ou é ruim? Eu me sinto alegre, eu me sinto triste. Isso fortalece o relacionamento. Então, existe uma transparência. Mas uma transparência madura, que já passou daquele lugar da criança interna, que fica falando o que quer e qualquer hora. Não. É uma transparência porque algumas coisas precisam ser ditas. Parte da abertura consiste em revelar o medo da forte corrente espiritual, das forças liberadas pela unificação da sexualidade e do coração. Então, voltando um pouco ao tamanho do poder que existe entre a união da sexualidade com o coração, isso pode ser falado entre o casal. Fala, nossa, tá forte isso aqui, tá me dando medo. Mas não falar só por falar, porque tá realmente dando medo. Então, saiba que isso vai gerar um impacto. Assim. No novo casamento, estar do caminho do profundo autodesenvolvimento e trazer à luz as partes ocultas do eu são pré-requisitos da satisfação num relacionamento. Então, aquilo que a gente fala sobre a revelação nesse novo casamento, revelar-se para o outro, naquilo que é realmente importante emocionalmente, é pré-requisito. Então, você já deve, né, para quem já fez a aula, sabe um pouco do significado do relacionamento como revelação. Esse tipo de fusão não é fácil de conseguir. É o resultado de infinita paciência, crescimento, mudança e transformação. Olha só, então, como ele reforça de que não é de uma hora para outra e que dá trabalho. Por outro lado, é maravilhoso, assim, é um ato sexual maravilhoso quando você tem a chance de viver isso. A união sexual nesse novo casamento jamais será acidental ou aleatória. Vocês a considerarão um ritual sagrado. Esses rituais serão criados por cada casal e poderão mudar conforme o tempo. Olha que maravilha! Primeiro porque cada um já está livre das suas carências, já está empoderado e sabe do que é capaz, sabe viver. Né? E aí vão decidir estar com uma outra pessoa que também sabe o que é viver, que também amadureceu e que pode estar unificada e que quer estar unificada. E aí vocês criam um momento juntos que cada vez que for ter esse encontro, não vai, às vezes não precisa combinar a hora, mas se sente que precisa do encontro naquele momento, aquilo acontece como um ritual sagrado e que cada vez uma coisa diferente pode acontecer. Então, acaba com a rotina, acaba com o marasmo. E estabelece a alegria de ter um parceiro sexual, uma parceira sexual que se completam e que trazem a você esse êxtase místico. E assim chegamos à última frase deste curso, que eu gostei muito desse último trecho, porque ele representa, eu acho que, a melhor forma de dizer tudo o que esse livro quer dizer.
o texto diz assim: meus amados amigos, esta palestra, no caso esse livro, deve servir de incentivo para vocês, por mais que pareçam distantes de atingir o destino aqui esboçado. Vocês estão caminhando na direção certa pelo simples fato de serem capazes de compreender. Usem esse conhecimento de forma mais positiva, estejam onde estiverem. Saibam que esta verdade irá libertá-los, como qualquer verdade o faz, mesmo que a concretização disso tudo ainda não seja possível. Alegrem-se, pois a fusão completa existe e está à espera de vocês. É isso aí, gente. Eu fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui e nós vamos fazer então a nossa última mentalização, tá? Aproveitem muito, assim. Congratulem-se por terem chegado até aqui. Então, vou convidar vocês a fecharem os olhos. Inspira, expira. Vai sentindo os pés no chão. E você pode se imaginar num lugar completamente aberto. Pode ser no espaço, pode ser em um campo completamente aberto. E você vai se imaginar grande, assim, como se você tivesse o tamanho do universo. Ou se a Terra fosse um lugar ainda pequeno embaixo de você. E você está livre, completamente inteiro, completamente inteira nesse lugar. Você está expandido, grande. Você abre seus braços para perceber isso. Inspire,